Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Eu sou a Bruna Rebelo, professora online especializada em bolos espatulados com Butter Queen. E eu sou o Fê, o cara que ajuda a Bru. É o cara que está por trás de tudo, né? Não é o cara que ajuda a Bru, ele está por trás de tudo. Eu não sou professor online especializado em bolos espatulados com Butter Queen. Mas ele que leva a minha palavra para vocês. Eu tento ajudar aí, fazer o melhor possível para vocês. Ai, ai. E hoje nós vamos falar sobre Hoje a gente vai falar sobre um obstáculo pesado, que o pessoal aí fica com, às vezes... A gente acaba chamando isso de obstáculo, mas hoje cabe bem uma palavra uma frase, na verdade, que a gente costuma dizer, que algumas pessoas têm uma crença limitante, né? Às vezes vocês não têm alguma coisa assim que vocês, às vezes, acreditam tanto, todo mundo tem. Você acredita tanto naquilo que você deixa de agir pelo fato da sua crença limitante. Ela te paralisa, né? Porque você fala, eu moro num lugar que faz 35 graus. Como que eu vou fazer Butter Queen? Ou que faça 40, 45. Como que eu vou fazer Butter Queen se Butter Queen é feito de manteiga e manteiga derrete, né? Então é sobre isso que a gente vai falar, sobre Butter Queen no calor. E a gente trouxe muito melhor que eu. Aqui em São Paulo faz calor? Faz, gente. Faz, porque essa semana provou que faz muito calor aqui em São Paulo. Estava 33, na rua... 33? Estava na rua essa semana, esses dias, o termômetro da rua e do carro estava marcando 39. Eita, nós. Então faz calor em São Paulo. E a gente faz bolo aqui e dá tudo certo. Mas... como eu sempre falo, vocês não precisam acreditar 100% no que eu falo, mas pode acreditar também nos exemplos que a gente traz para vocês. Então, a gente vai trazer uma aluna hoje muito querida, a Rosiane, da Deli Doces, não só para falar sobre isso, né? Vai contar um pouquinho da história dela para a gente, claro que a gente sempre gosta de ouvir histórias, mas ela vai contar a experiência que ela tem também com o Butter Queen em dias muito quentes, como é o lugar que ela mora, que sempre é quente, né? Exatamente. Então, já vamos chamar a Rosiane? Já vamos chamar a Rosiane, a gente vai trocando uma ideia. Legal. Vamos chamar primeiro aqui. Fiquem aí, gente, que estamos chamando a Rosiane. Aqui no Instagram. Vamos lá, estamos tentando a conexão com a Rosiane. Conectada. Bom dia! Oi, bom dia! Bom dia. Tudo bem? Olá. Peraí. Deixa eu desativar os comentários. Desativar os comentários. Vamos só ver essa conexão na internet. Como que tá no YouTube, Diego? Tá ok? Tá tudo beleza? Oi. Só o Instagram aqui não tá muito... Tá indo? Aqui. Bom dia, Rosiane, tudo bem? Oi, bom dia, tudo bem? Prazer Oi, bom dia, tudo bem? Seja bem-vinda. O prazer todo. Muito bem-vindo. O fone não tá funcionando, né? A gente já viu. Não tá mesmo, a gente tá ouvindo no celular. Mas tá tudo bem, né, Diego? Não tá fazendo um eco, não? Então tá beleza. Isso, a gente fica meio atrapalhado, né? Essas coisas ao vivo, gente. Muita tecnologia, muito muito microfone, muita câmera, essas coisas que acontecem. Rosiane, bom dia. A gente te convidou hoje para falar um pouquinho sobre a sua experiência em Butter Queen em dias quentes, mas a gente quer te conhecer primeiro, né? Quem é a Rosiane, de onde você é, o que você faz, como você conheceu o Butter Queen, conta tudo aí pra gente saber quem você é primeiro. Apareceu. Amor, isso aqui não tá funcionando. Apareceu? Não tá funcionando. Deixa eu tirar isso. Então vamos lá, vamos recapitular tudo de novo. Psicóloga, que trabalha com crianças, volta lá pra gente. Sim, eu sou psicóloga de formação, trabalhei como psicóloga até março desse ano, né? Foi o início da Eu sou psicóloga de formação, trabalhei precisei parar de trabalhar para psicóloga trabalhar com crianças. até março E aí desse surgiu ano, essa né? de Foi o trabalhar início dessa pandemia. Uhum. E é, precisei parar de trabalhar pelo fato de trabalhar com crianças. E aí surgiu essa de trabalhar exclusivamente com bolo, né? Minha irmã queria presentear alguns amigos com bolo. E aí nós fizemos isso, ela levou para os amigos e ela me deu a ideia de fazer isso para vender, já que eu não podia falar muito. Que, meu Deus, por que eu fiquei tanto tempo sem fazer isso, né? Já fazia? Como que era? Que você trabalhava? E de onde que você era na época aí? eu morava em Salvador até 2 anos. Eu morava em Salvador, Tá. há 2 anos e meio atrás. Uma
Eu me formei lá e eu morava lá. E aí eu retornei para a cidade onde minha mãe e minha irmã moram, aqui em Petrolina, né? E eu já fazia brigadeiros, mas eu não fazia bolo. Não era uma coisa que me enchia os olhos fazer bolo. Mas quando eu retornei para Petrolina, me veio essa necessidade de ter um outro produto. Eu estava atuando como psicóloga, mas eu continuava vendendo brigadeiro. E eu queria fazer uma outra coisa. E comecei a arriscar fazer bolo. Eu não fazia bolo nem de caixinha, tá? Aquela coisa de misturar o ovo lá e não dava certo, não dava certo. E aí eu comprei um curso que era só de massas. E aí fui tentando uma coisa ou outra. As massas ficavam legais, mas a cobertura não. Eu peguei uma receita no YouTube, fiz a cobertura, mas não era algo que me agradava. Eu não gostava de espatular, era chantininho. Eu não gostava de espatular, eu achava difícil, eu não tinha jeito. Eu tirava a cobertura inteira quando eu ia passar a espátula, eu achava mole demais. Eu não sei se eu errava a receita, mas eu não gostava. Mas ainda assim, fui fazendo um ou outro. No aniversário de minha irmã, de 40 anos no ano passado, ela quis que eu fizesse os bolos. Eu tentei convencê-la de toda forma a contratar alguém para fazer o bolo. Eu peguei orçamento e ela, não, eu quero que você faça. E aí eu fiz 3 bolos de altura bem, tipo, 20 centímetros de altura cada um. Bem ousada. Desculpa. E fiz. Só explicar uma coisa aqui para a Bru rapidinho. Amor, quando é porque a gente tá com um probleminha no áudio, vamos fazer assim, ó. A Rosiane vai falando e o seu áudio, ele vai ficar desligado enquanto ela tá falando. Então eu não posso falar nada. Não. Aí ela fala, depois que ela falar, a gente liga o nosso áudio e fala, porque não dá eco e não dá nem... Tá bom? Tá bom, então eu fico quieta. Vamos lá. Tomar uma água que o calor de hoje tá... Sim, e aí no aniversário de minha irmã eu fiz esses 3 bolos com cobertura de chantininho. Isso foi em agosto do ano passado. E quem não conhece não ia entender muito, mas eu estava percebendo que estava muito poroso, não tinha um acabamento legal, mas tá. Eu fiz, todo mundo gostou do sabor, ok. Eu continuei fazendo, mas não era algo que me agradava, e aí eu resolvi parar de fazer bolos em chantininho. E nessa que eu resolvi, eu estava circulando pelo Instagram e encontrei você. E aí você estava lá, bem plena, espatulando aquele bolo, aquele negócio brilhoso. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Eu quero fazer isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Isso daí, quando você encontrou aí e tal, foi por acaso, aí rodando o Instagram, que época que a gente tava, como que... Fala em datas, alguma coisa aí, pra gente saber. Foi logo depois da feira. Eu estava vendo, na verdade, alguma coisa da feira, e aí apareceu a Bru e eu cliquei, né, para ver o Instagram, e ela estava lá, espatulando aquele bolo bem lindo, bem brilhoso. Outubro, e eu pensei... Então, a gente tá falando. Logo depois vocês lançaram o curso de letras, logo em seguida mesmo, né? E aí eu assisti, né, a maratona que vocês fazem antes do curso, e eu disse, eu preciso desse curso. Mas não vai te mostrar como é que faz bolo alto, não interessa, eu preciso desse curso, porque ela vai ensinar a fazer a cobertura e eu preciso aprender essa cobertura. E aí comprei o curso. Nunca fiz um bolo de leite. Só pelo Butter Queen mesmo, né? Só pelo Butter Queen. E aí tive a grata surpresa de ter massas maravilhosas, né? Eu uso ainda a massa de chocolate, eu acho incrível. Eu acho uma massa espetacular. E aí, logo em seguida, vocês lançaram também o Beabá, o 2019. E aí eu comprei também. Eu disse, agora eu vou fazer o bolo alto. E então, mas logo no início eu fazia para presentear algum amigo. Teve aniversário da prima logo em seguida, eu fiz um bolo. No Natal da gente, eu fiz um bolo em Butter Queen. E eu não sabia de que é muito quente, pode derreter. Eu fiz.
coloquei ele em cima da mesa e ficamos felizes com ele em cima da mesa intacto. Então, eu não tinha essa coisa de que se ia derreter ou não. Eu não tive essa preocupação quando eu fiz, né? Então, para mim, nunca foi um grande problema, porque desde o início eu não sabia, então ficou lá em cima da mesa, nem teve tempo de geladeira, eu espatulei em casa, trouxe a casa de minha irmã e ficou bem bonitinho lá até o final da festa. Tem ar-condicionado em casa? Não. Olha, ar-condicionado. Não tenho ar-condicionado. Continue. E agora, nessa época, está muito quente. Muito, 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 muito. Tipo, pensa num lugar quente, aí você multiplica. Porque se aqui em São Paulo tá quente, imagina aí. Tá muito, muito quente. E eu senti, na verdade, a sua receita é maravilhosa. Para mim não tem que questionar. Mas eu queria mexer. Tipo, eu acho que é o que você ensina, a mexer, a se sentir à vontade para alterar uma coisa ali, outra coisa ali. E aí eu fiz um teste, não no intuito de dizer assim, vai ficar mais resistente. Eu só queria testar uma coisa diferente. E aí eu mudei a proporção, completamente a proporção do merengue. Então, hoje, a receita que eu uso, eu adaptei a sua receita e ela é um pouquinho diferente, né, da sua. Hoje, o meu merengue ele leva mais claro e mais açúcar e o meu buttercream leva menos manteiga. Mas tá maravilhoso. Do mesmo jeito. Super. Que incrível. Adorei. E é isso que a gente fala, né, que a gente sempre quer passar os porquês e técnica das coisas, né? Que é o que a Bru sempre foca muito. E você foi lá, exatamente usou isso, entendendo as técnicas e tudo mais, e pôde isso é muito legal, porque aí pra você. Quando a gente entende, né, a técnica da receita, a gente não se prende às quantidades, né? A gente pode alterar. A galera é muito presa com isso, né? Com esse negócio de, tem que ser a receita X, mas o que é mais importante, né? Acho que o que é mais importante no nosso curso e o que eu ensino é te ensinar realmente a técnica, o porquê de como você fazer isso, aquilo, como você fazer uma alteração de temperatura. E eu acho que isso é o mais legal, e você realmente pegou a essência da coisa, e eu fico muito feliz. Quando eu descobri a função do açúcar, para mim açúcar era o quê? O açúcar vai ficar doce, fim. Quando eu descobri a função do açúcar, exatamente. Quando eu descobri a função da clara, quando eu descobri o que era, como era que funcionava tudo isso junto, eu consegui fazer essa alteração sem mudar a minha estrutura e ter uma mais adequada para o lugar que eu moro. Né? Maravilhosa. Ai, amei. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente falou que aí tá muito quente e tudo mais. Qual que, assim, por exemplo, agora aí, que temperatura tá fazendo aí? Agora, antes de entrar, eu olhei e estava 32 graus. 10 horas da manhã? Antes de entrar. Mas 10 horas da noite é essa mesma coisinha, tá? 30, 31. Gente, é muito quente. A Bru eu ia surtar. A Bru ia morrer. Ela não ia aguentar. Aqui quando faz assim, igual a gente tem algumas semanas, semana quentes, né? Retrasada, tudo, a gente passou uma semana. Nossa, essa semana foi quente. Que tava bem quente, fica abafado e tal, para o nosso, né, para nossa vivência e tudo mais. Você deve escutar e deve rir, falar, vocês não sabem o que é, mas tudo bem. Eu sempre falo, eles estão reclamando de calor, eles sabem o que é calor. E tava fazendo, sei lá, devia estar fazendo, 31, 32 graus. 31, 32 graus, assim, durante, mas sei lá, meio-dia, 1h. Meio-dia, 1h, tava essa temperatura. E a Bru, ela fica num mau humor, assim, se o tempo todo calor. Eu imagino. Ai! É muito quente, meu Deus do céu. É muito quente. Aqui a gente costuma dizer que tem um sol para cada pessoa. Cada um tem seu sol e vida que segue. Todo mundo muito iluminado. E aí, Rose, você começou a fazer os bolos, começou a fazer bolo e buttercream e mudou para Petrolina. Isso. E aí hoje você vende bolo. Hoje eu vendo bolo. Eu vendo
Continuo vendendo os brigadeiros, mas muito mais bolo que brigadeiro. Ele me demanda menos tempo, né, o bolo, porque o brigadeiro é muito mais trabalhoso, mas eu ainda faço também. E eu faço bolos exclusivamente em Buttercream. Eu não faço nenhuma outra cobertura. Você mora em Petrolina, no Pernambuco, que é um lugar quente para dedéu, que você falou para mim que é no sertão de Pernambuco, e trabalha com um produto que todo mundo tem outra crença, que a gente fala que é crença limitante, que é um lugar que não vai aceitar Buttercream, porque é um creme de manteiga, que falam que é mais caro, que não resiste ao calor. Então você veio para provar que tudo o contrário. As pessoas falam essa questão do valor, é mais caro, mas tá. Eu compro 1 litro de chantilly, se eu não usar, eu vou precisar jogar fora. Eu vou usar metade. Então, é caro, né? A gente tem que avaliar isso. Eu faço 1 quilo de Buttercream, eu uso o que sobrou, eu não vou jogar fora, eu vou reaproveitar. Então, as pessoas se apegam muito a essa questão do preço e esquecem muito a questão do valor, né? Que é uma coisa que eu bato sempre na tecla aqui. A aceitação dos clientes, por exemplo, ninguém sabia o que era, mas também ninguém questionou. Quando me perguntavam, você faz bolo instantâneo? Não, eu faço bolo no Buttercream. E o que é isso? E aí eu explico o que é isso. O Buttercream é uma cobertura à base de manteiga, mas ela é muito saborosa, ela é muito aveludada, ela não deixa resquício de manteiga na sua boca, o sabor, não deixa aquele sabor residual. E convenço a pessoa a comprar. Eu tenho uma cliente que ela era apaixonada por chantilly. E a mensagem dela após comer o meu bolo foi: eu queria comer Buttercream. Então isso é muito... E era um Buttercream sem nada, nem baunilha, nada, só o Buttercream. Aí esse daí você já coloca o carimbo de hashtag mais uma convertida. Né? E você acha a manteiga fácil por aí? Sim, não aqui eu gosto, né? Eu gosto muito daí também, e aqui não é tão fácil encontrar. Então, quando meu irmão trabalha no supermercado e tem amigos em outros supermercados, quando chega, me avisa e eu vou lá acabar com o estoque. Essa semana eu fui no supermercado, comprei 50 tabletes de manteiga e depois saí ostentando no Instagram. Eu tenho um monte de manteiga. É o tipo de coisa que confeiteiro ostenta, né? Porque a gente vai ostentar o quê? Exatamente. Ai, gente, que demais. E assim, acho que a gente pode até aprofundar um pouco mais. Eu gostaria que você falasse mais um pouquinho da sua experiência, até de 2 assuntos, né? Porque, primeiro, a gente está falando de Buttercream em região quente. Então, você está dando um exemplo vivo aí de que é possível e tudo mais. E outro ponto que eu acho que você pode até falar da sua experiência até, porque você teve mudanças de cidade, região nova, e começar a trabalhar com um produto numa região nova aí. Então, você também começou do zero em uma região nova. Então, tem mais essa dificuldade também, né? Em uma região que todo mundo fala que ninguém vai aceitar Buttercream, né? Exatamente. Que ninguém vai pagar por ele, que ninguém vai aceitar porque é quente, porque é caro, porque várias coisas, né? E aí eu queria uma pergunta e você poderia explicar um pouquinho mais a fundo. Primeiro, você teve medo? Você teve receio? Não, é como eu falei, tipo, eu não sabia nem o que era. Eu entrei, eu sei, vai ser isso que eu vou fazer. Então, não veio essa coisa de que, ai meu Deus, será que vai derreter? Não, eu nem imaginava. Eu sei que manteiga fora da geladeira derrete, mas não era manteiga pura, era uma manteiga estruturada, né, com um merengue. Então, não me veio esse receio de que, vai dar errado. Não, eu fiz. Eu cheguei, fiz e é isso aí. Nossa, vai, se joga. O meu primeiro bolo vendido mesmo foi em abril desse ano já. Porque os outros eu fiz para dar mesmo para os amigos, para a família que estava fazendo algum aniversário. Sim. E, na verdade, quando eu fiz um pouco lá atrás, eu ainda nem estava nessa de que vai ser isso mesmo que eu vou fazer. Né? Esse estalo veio com minha irmã mesmo, quando ela sugeriu que eu fizesse. Porque até então eu estava fazendo qualquer coisa que eu gostava de fazer e só. Mas quando ela sugeriu, né, teve o aniversário das amigas bem no início da pandemia, então eu fiz bolinhos menores,
Imagina aí, bolinho com 2 camadas de massa e uma de recheio, só. A massa enorme. Eu digo, mas tá gostoso. E massa amanteigada? E massa amanteigada, sempre. Aqui, massa amanteigada. Caramba, olha só que legal. Que exemplos, né? Porque o pessoal fala... Porque o pessoal tem muito... Eu acho que é aquilo que você falou, que você perguntou, você tem medo? Você falou, não tive, né? Eu acho que o que mais prende a gente, porque as pessoas ficam na cabeça assim, como que eu vou vender? Aqui na minha região não vão aceitar. Que manteiga é caro. Que vai derreter porque é calor. Eu acho que o que mais prende as pessoas é o medo, né? É o medo de dar errado. Porque se você simplesmente você vai ver que dá tudo certo. E eu converti umas amigas confeiteiras a comprar o seu curso também. E eu tô vendo ao fundo ali, tem bolo. Tem bolo ali, ó. Tem um bolo, eu fiz um bolo para provar que ele não derrete. Ele está aqui na minha mesinha desde 7h30 da manhã. Eu tirei da geladeira às 7h30, eu fiz ontem à noite. Vou pegar para vocês verem. 8h30, 9h30. Mais 3 horas, calor de 32 graus. Levanta ele só um pouquinho. Ó. Ai, gente, perfeito. Bonitinho, brilhoso, para comemorar os meus 5.000 seguidores, estavam me cobrando. Que delícia. E aí eu resolvi, a minha logo ela é roxa e amarela, e aí eu resolvi fazer esse bolo para leiloar, para doar o que eu arrecadar para alguma que ideia bacana, adorei. Bacana, parabéns pelo trabalho, parabéns pela iniciativa. Eu não gosto de fazer sorteio. Só para ganhar seguidor. O seguidor que ele vem para sorteio. A gente falou sobre isso ontem, é um perigo o sorteio, né? Então, sempre que eu faço algum sorteio, eu faço com um propósito. Nos namorados, a gente sorteou uma caixinha de brigadeiro e uma bolsa de uma amiga para uma história, alguém que contasse uma história que nos tocasse. Então, assim, não era o intuito, não era ter seguidor, mas conhecer a história das pessoas legal, mesmo. Né? É muito bacana. E assim, eu acho que o exemplo que você está nos passando e tudo mais, e contando um pouco da sua história, mostra assim que quando você fez o curso, quando você está fazendo nossos cursos, porque a gente sabe, você comentou, você tem mais do que um curso, abre curso, você vai... Você sempre está de olho. Mas assim, o mais legal... Então, assim, e que fique o registro, assim, do que não é simplesmente, eu tenho um curso, eu vou estudar, vou ficar aqui na frente do computador e não... e pegar as técnicas. Não, você foi lá, você aprofundou, você estuda, você vai lá, coloca em prática e você mantém frequência na rede social, você está sempre colocando em exposição as coisas. E ela tira foto com o fotógrafo, e as fotos dela são lindas. Exatamente. Minha irmã é sua irmã! Barrigão, 36 semanas, tirou minhas fotos, quase sentada, mas rolou. Nossa, demais, irmã arrasou. Delícia. Não, mas muito bom, esses dias não, né? Uma louca aí começou a falar para o pessoal, eu te dou a apostila da Bruna, com a receita da Bruna, do Butter Queen da Bruna. Aí eu dei risada, né? Eu falei assim, coitada, se ela soubesse que minha receita não é isso que importa, que é o que eu falo no curso que importa, que é o que eu ensino de técnica que importa, e você veio aí para dar vários tapas na cara da pessoa, porque se você sabe a técnica, você faz a receita que você quiser, você desenvolve o seu caminho. Exatamente. Isso para mim é o mais importante. Eu não quero, gente, a gente tem hoje mais de 8.000 alunos, eu não quero 8.000 pessoas fazendo exatamente a mesma coisa, né? Eu quero 8.000 pessoas que aprendam a técnica, né? Que saibam desenvolver a sua própria personalidade, sua própria receita, seu próprio cardápio. Já pensou todo mundo fazendo massa manteigada com ganache de maracujá que a Bruna ensinou no curso? Chato, né? Ninguém quer isso. Nenhum professor quer isso. Né? E Rosiane, aproveitando só, como a gente está ao vivo no YouTube, no Facebook e também no Instagram, só fala qual que é o seu Instagram, divulga aí para o pessoal te conhecer, poder ver seu trabalho.
É Deli Doces com 2 Is. Eu preciso eliminar esse I de alguma forma, eu ainda não consegui. Mas é Deli Doces com 2 Is. Esse Instagram foi feito em 2012, né? Eu vendia brigadeiro na faculdade e minha irmã me deu uma louca presente. Sua irmã é a revolucionária aí, a gente já entendeu. É o meu anjo da guarda. E ela me deu essa louca presente, porque eu estava vendendo brigadeiro na faculdade, e eu tentei colocar a Deli Doce, deu certo, taquei um I lá no meio. E funcionou. Funcionou. 2 Is, Isso não é tão legal, mas eu vou dar um jeito. Tá? Ai, que legal. Amor, então acho que bateu um papo gostoso, né? Eu acho que a gente passa. Acho que só mais uma coisinha que eu tenho para falar. Eu tenho muita resistência com curso online. Muita resistência. Tipo assim, eu vou comprar, vou largar lá. Eu tenho cursos, tanto de psicologia quanto de algumas coisas de confeitaria, que eu nunca nem abri. E quando eu abri o seu curso a primeira vez, eu fiquei, meu Deus, que tudo lindo. Aquela coisa assim, encantada. E aí eu não fiz, né, os bolos de forma, não dei nada, mas eu fui fazer massa. Aquela massa de chocolate, eu fiz um bolo de, acho que 18 centímetros de altura com ela. Ela é maravilhosa. Gente, ela é... Todo mundo vai me xingar agora que eu não vendo mais o curso. Massa de chocolate. Desculpa, gente. Mas a gente vai dar oportunidade para algumas pessoas aí. Desculpa, gente. Eu tenho. Não, mas faz propaganda mesmo, não tem problema. Ela é maravilhosa. O único bolo de forma que eu fiz foi aquele que você fez um desafio do coelho, né, na Páscoa. Mas foi exatamente como você ensinou lá no curso. Eu fiz o coelhinho para participar, né, da brincadeira. Eu gosto de um desafio. Acho que deu para perceber. Já deu para perceber, você vive no desafio, né? Exatamente. E aí eu sempre digo também, não, eu já tenho todos os cursos dela, não vou comprar mais nenhum. Aí boto o despertador, 5 horas da manhã, no dia do lançamento. Vai que me dá vontade. Vamos ver o que tem nesse curso novo aí. Vou dar uma olhada aqui, 5 horas da manhã. Ai, maravilhosa. Mas esse próximo evento que a gente vai fazer, que começa no dia 3 de novembro, que é a maratona, vai ser, um evento que a gente regravou totalmente novo, né? Não é... Pois é, né, menino? Que isso? Então, assim, começa na terça, então vai ser terça, quarta, quinta e sexta, a maratona, e na sexta-feira a gente já vai divulgar tudo o que precisa saber. Então, sobre o curso, tudo mais. Então, quando a gente abrir o carrinho na segunda, vocês já vão ter todas as informações que a gente vai dar antes. Você já vai com a decisão tomada se você vai colocar o despertador ou não. Na sexta-feira você já vai saber. A gente já vai dar um tempo. Mas o despertador já está. Ela já colocou. Vou colocar. É capaz dela nem chamar. Eu acho que... Ai, que bom. Assiste que vai ser super legal. A gente estruturou ela de uma forma bem dinâmica e diferente aí um pouquinho. Rose, fiquei super feliz de falar com você. Você veio aí para dar vários tapas na cara, né? Porque uma pessoa que mora num lugar quente para dedéu, que fala que é o sertão do Pernambuco, que falam que é difícil de achar manteiga, que manteiga é caro, que o cliente não vai aceitar, que o cliente só quer chantilly, só quer chantilly. Então você veio aí para provar que tá todo mundo errado e que é só não ter medo e se jogar e fazer. E estudar. Adorei. Você sabe a Petrolina? Não faço a menor ideia. É porque, assim, só para eu explicar para o pessoal, para quem não saiba, você me corrige se eu estiver errado, tá? Porque eu trabalhei muitos anos, eu sou engenheiro e tal, e eu trabalhei muitos anos numa área onde eu precisava eu vendia equipamento para a indústria em si. Então, as regiões industriais onde eu tinha mais interesse. Então, eu mapeava o Brasil inteiro, porque eu cuidava do Brasil como um todo, e eu precisava saber onde tinha os polos industriais e onde era potencial cliente para eu poder marcar visita e tudo mais, e distribuir para os vendedores. E aí você pega o mapa e você vai traçando assim. E aí, quando você chega em Petrolina, você fica, cadê? Cadê a indústria? Cadê a indústria? Você olha no mapa assim, você vê uma visão de longe, você vê tudo verde. Você não vê indústria, não vê polo industrial. Só tem mato? É por isso que é o sertão, realmente, né? São
linhas, né? Petrolina no Cruzeiro, na Bahia. E aí a gente dividido apenas por uma ponte. Tem o Rio São Francisco, que está no meio, e tem uma ponte. Esse verde que você deve ter visto, provavelmente são plantações de manga, de uva, que a gente tem muito por aqui. Né? A gente tem vinícola e várias plantações de manga, de outras frutas, de modo geral. Tem muita coisa de exportação. Sai daqui, então, é uma região que vive... Nossa, que legal. Era um outro segmento que não servia para o meu caso, né? Mas realmente... Nós estamos aqui a 700 quilômetros de Recife e 500 quilômetros de Salvador. Fica até mais um pouquinho, vai. Não mais perto, mas menos distante de Salvador do que de Recife, então. Graças a Deus, porque eu tenho que ir lá e eu vou falar. Você deixou o noivo lá? Por enquanto. Mas você vai voltar para lá ou ele vai vir até você? Tudo indica que a partir de janeiro eu devo estar indo para lá. Não vai fugir de uma região quente e aí, nunca. Conversar de novo. E dessa vez no calor úmido, porque aqui é seco. Lá é úmido. Novos desafios. Novos desafios. Exatamente. Deixa eu te fazer outra pergunta, já que a gente está aí, né? Aqui, no meu calor, daqui de São Paulo, o meu Butter Queen não sua. Né? Ele só sua caso eu rele nele, eu faça espátula, ou faça alguma coisa muito fora do normal para ele realmente suar. Então, eu não tenho problema de suor. Você tem problema de suor aí? Não. O meu não fica suado. Me fizeram essa pergunta ontem, né? O que é que eu faço para fazer as quinas, porque o meu Butter Queen volta a ficar cremoso muito rápido. Eu não tenho esse problema. Eu tiro da geladeira, eu faço a quina muito rápido, em 3 minutinhos, eu já fiz toda a quina do meu bolo, mas eu consigo terminar a decoração dele sem precisar ficar indo e voltando para a geladeira. E ele não fica suado, ele vai suar se eu pegar ele geladinho e passar a espátula, aí ele vai suar. Mas fora isso, não fica suado. Tá aqui, tá brilhoso, né, porque é manteiga, mas não tá suado. Precisando... Acho que a gente vai ter que dar um rolê, assim, viajar pelo Brasil inteiro, ir para uns lugares úmidos, quentes, para eu fazer Butter Queen, para ver o que acontece. Porque eu também não achei ainda a chave do suor. Eu falo com um monte de gente, alguns suam, outros não. Eu ainda não achei, mas eu vou descobrir isso daí. O meu não fica suado. Rosiane, só para te dar um parecer do que está acontecendo, como a gente está no YouTube, eu fico de vez em quando eu olho aqui, que eu estou olhando o celular para ver os comentários, o que está acontecendo, né? E o pessoal agradecendo e te elogiando assim muito. Bacana. Agradecendo por você compartilhar a sua história, compartilhar a sua experiência. Então, eu agradeço em nome de todos que estão nos assistindo também, porque ter esses relatos e ver isso daí, e ver isso que você está passando, sempre é muito bom. E serve um monte de inspiração aí para um monte de gente que às vezes fica insegura. Então, a gente às vezes tira a pessoa que está num ambiente confortável, mostra desafios para elas e passa segurança para as pessoas. Então, o poder das palavras e isso daí que você está passando é sempre muito grande, é sempre muito bom. Então, a gente agradece, assim, de montão, realmente. Eu sou muito grata. Assim, vocês revolucionaram minha vida de forma positiva. Então, não tem outra palavra que defina senão a gratidão. Obrigada. A gente agradece, deseja para você aí muito mais sucesso. Muito sucesso sempre. Muito. Você eu acho que o sucesso vem conforme a gente é confiante, a gente trabalha de forma correta, e isso daí a gente vê, te acompanha, então sabe disso. Então, pode ter certeza que o caminho aí vai ser sempre cada vez melhor e mandando sempre muitas energias positivas aí para sua carreira e para sua vida, tá? Obrigada. Você, viu? Obrigada por participar aqui. Prazer foi todo meu. Bom trabalho hoje é sábado, né? Eu tenho um bolo de andar para embora. Beijo, obrigada. Beijo grande. Obrigado.
Gente, fiquem aí vocês, viu? Fiquem aí que a gente tem uns minutinhos ainda, né, amor? Dá pra gente tirar umas dúvidas, bater um papo aí com vocês. Estou ativando os comentários aqui do Instagram. A gente tem uns minutinhos pra gente tirar algumas dúvidas, bater um papo. Então, deixa eu falar rapidinho para vocês sobre começar do zero, a Luca, sobre Butter Queen no frio, né? Que a gente falou aí sobre Butter Queen no calor. Mas eu, como professor, eu acho que a gente tem um pouco mais de dificuldade de trabalhar com Butter Queen no frio do que no calor. Porque sempre falo aqui para vocês que a maior vantagem, né, que eu acredito do Butter Queen é que ele endurece quando fica gelado. E essa vantagem acaba se tornando uma desvantagem no frio, para pessoas que trabalham em regiões muito frias. Então, aqui em São Paulo faz calor, e quando faz frio também, né? Então, aqui na minha cozinha, no inverno, eu ia espatular o bolo. O que acontece com o Butter Queen? A gente passa ele no bolo inteiro e quando a gente começa a puxar, o Butter Queen ele começa a se solidificar por conta da manteiga, que começa a ficar gelada. E aí a gente puxa, ele vai ficando poroso, cheio de buraco, né? Ele começa a ficar muito estranho, porque a manteiga começa a endurecer. Então, a gente precisa, né, saber alguns truquezinhos aí para trabalhar com o Butter Queen no frio. E o melhor deles são 2 equipamentos. O nosso micro-ondas e um soprador térmico. O soprador térmico, gente, é um produto que não é caro, tá? Vende em loja de material de construção. Você comprou esses dias? Não, o meu é velhinho já. Tá. Ele vende em loja de material de construção e ele é como se fosse um secador, só que ele é bem quente. A gente não pode nem pôr a nossa mão assim nele, porque senão queima, machuca, né? Então eu venho com o soprador como se ele fosse um secador de cabelo mesmo, em cima do Butter Queen assim no bowl, e eu vou derretendo, né? Eu deixo ele bem molinho. Quanto mais molinho ele tiver, melhor, porque eu consigo passar no bolo e já puxar antes dele endurecer. E no micro-ondas a mesma coisa. A gente coloca ele o Butter Queen no micro-ondas, deixa ele mais amolecido, não deixa líquido, porque líquido não dá, nem no frio. Se a gente, isso é importante a gente saber, se a gente derrete o Butter Queen completamente para ele ficar líquido, já era. Ele não volta para a textura cremosa, ele volta para uma textura mais amarelada e feia. É igual derreter manteiga. A manteiga, quando ela derrete, ela não volta para o estado cremoso dela. Ela volta aquela parte amarelona embaixo e aquela parte sólida branca em cima, né? Então, isso que acontece com o Butter Queen no frio, né? Eu não posso derreter por completo. Então, mas se eu deixar ele bem molinho, eu já consigo espatular bem o meu bolo, né? Então eu tenho que ir trabalhando aí com esses equipamentos. É claro que vai te ajudar muito também deixar uma cozinha mais quentinha. Então, se você tiver um aquecedor, aqueles aquecedores bem pequenininhos, sabe? Para deixar em cima da sua bancada, deixar próximo do bolo, é legal. Ligar forno, fogão, para deixar a cozinha bem quentinha, é legal também. Então, a gente vai trabalhando assim, né? Eu já vi relatos de aluno trabalhando no frio, pega o secador para esquentar. Pega o secador, gente. A gente precisa. Secador de cabelo, a gente precisa de colocar uma fonte de calor, né? O aquecedor, ele vai deixar tudo quentinho. Então, se ele tá aqui, ó, em cima da sua bancada, vai ficar tudo quentinho e você não vai ter problema, né? Então, não tem problema nenhum. Aí, ó, ufa, moro na Inglaterra, já achei que não ia conseguir fazer o Butter Queen. Claro, gente, na Inglaterra aí o que mais tem é Butter Queen, viu? É bomba de Butter Queen. Né? Bomba de Butter Queen aí na Inglaterra. Esquentar a espátula adianta? Não. Quando a gente esquenta a espátula, a gente tem uma outra característica aí para o Butter Queen. Então, quando eu esquento a espátula, eu derreto a manteiga. E aí eu consigo fazer um outro aspecto no bolo. Então, assim, todo mundo que trabalha em qualquer lugar, deixei meu bolo gelar. E aí eu quero esquentar a espátula e passar no Butter Queen. Você meio que derrete a manteiga, você deixa esse bolo mais brilhante, e você acaba mudando um pouco a característica desse creme, né? Nele espatulado. Fica bonito, mas ele fica de um outro jeitão, assim. Ele fica mais brilhante, assim, mais aceso, porque você derreteu a manteiga, né? Você derreteu essa camada de manteiga. Mas para o frio não é isso que vai te ajudar, não. Porque ele não vai ficar branquinho, vai ficar bonitão, né? Então o lance de esquentar a espátula é mais para mexer com... É mais para mexer com a estética do bolo, tá. Né? Ele mexe mais com a estética do bolo e não... vai te ajudar para trabalhar. Não vai te ajudar para trabalhar com Butter Queen no frio, né? O que vai te ajudar no frio, gente, é isso: é micro-ondas, é soprador térmico, é aquecedor em cima da bancada, é isso que vai te ajudar. E a gente vê. Bom, a gente acabou de falar com uma aluna que ela tá em Petrolina, no sertão aí de Pernambuco,
E aí vê bastante gente, nossa, mas eu moro no Rio, e não sei o quê. Gente, é a mesma coisa, região calor. quente, calor, é a mesma coisa. A gente tem alunos de Manaus, na Paraíba, Fortaleza, Ceará, no Pará, Rondônia, todos os lugares e... Gente, é assim, extremos de temperatura, a gente sempre vai ter um pouco mais de trabalho, né? Então, assim, a Rose, ela aprendeu a se adaptar com a temperatura dela. Então, vocês viram ela falando que para ela quinar o bolo, né? A gente fala de quinar, fazer aquelas quinas bem perfeitinhas no bolo em Buttercream, porque a gente passa a espátula com ele gelado e começa a tirar pedaços, porque ele fica muito gelado, né? Então, você viu? Ela se adaptou, ela tira rapidinho e pronto, tá pronto o bolo dela. Então, ela foi se adaptando à realidade dela, né? Então, vocês vão ter que aprender a se adaptar com a realidade de vocês, tá bom? Amor, e respondendo a outra pergunta, que teve algumas aqui no YouTube, falando, Bruna, esse curso e tudo mais é para quem não sabe nada de bolo ou precisa ter experiência? Como que funciona? Gente, o Beabá 5.0 é para qualquer um que queira fazer bolos desde o zero até, sei lá, se você não sabe nada ou se você acha que sabe muito, é para você, né? Esse curso eu gravei e é uma coisa que eu sempre bato muito na tecla para vocês, né? Que eu quero alunos que entendam os porquês, e eu não quero alunos reprodutores de receita. E foi o que a Rose provou aqui para vocês, né? Que ela não tá nem aí para uma receita. Ela realmente aprendeu a técnica. E que isso, para mim, é o mais importante. Então, mesmo que você não saiba nada, eu vou te ensinar tudo completamente do zero. No 5.0, a gente vai falar absolutamente tudo sobre massa de bolo, a gente vai falar sobre recheios, a gente tem mais de uma hora de aula só falando de ganache. Então, assim, vamos falar sobre tudo que vocês precisam saber. Então a gente se vê mais tarde, gente. Obrigada. Um beijo para vocês. Tchau. Obrigado.